Eleições 2016, oferecimento Mobilar Arcos e também Império Rural, que agora é Rede do Campo, telefone 3351-2220. Agora são 12 horas e 59 minutos, como eu tenho feito desde a primeira entrevista com a senhora Maria Marlene Rodrigues. É preciso a gente trazer mais uma vez o conhecimento do público e também dos nossos convidados. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre da senhora presidente da OAB de Arcos, a doutora Helena Maria Garcia Rezende Leão, a quem já quero aqui agradecer-lhe pela sua presença, muito importante a sua presença, que dá credibilidade a esse ciclo de entrevistas, trazendo o debate totalmente isento, totalmente independente. Temos também o doutor Gilberto Amarante, que já é membro da bancada do programa Debate, advogado, servidor federal e também coordenador do curso de Direito da PUC Minas Artes. Luiz Marafelli, aposentado da CEMIG, membro efetivo aqui da bancada, e também o professor Dimas, que além de editor do Jornal da Cidade, é professor e também membro aqui do programa Debate. O entrevistado de hoje é o senhor Júlio César Ribeiro de Oliveira, que hoje trouxe o convidado, que é o Valber, e quem também queremos desejar boas-vindas à Rádio Cidade. Os critérios do programa para os entrevistadores, que eles não podem dirigir perguntas diretas. Se, por exemplo, o que vai fazer, o que pretende fazer. No momento, o senhor Júlio Ribeiro é apenas pré-candidato. Ele não está na condição de candidato. Então as perguntas devem se voltar às ideias, o que ele pensa sobre determinados assuntos que serão debatidos no dia de hoje. E por outro lado, o Júlio também não pode se manifestar como candidato. Não pode usar o pronunciamento para pedir voto, que é proibido, e nem fazer promessas. Também definido, através de reunião com todos os representantes, que ele não pode mencionar nomes dos outros pré-candidatos, nem de maneira positiva e nem de maneira negativa. E também deverá obedecer os critérios da organização do programa de dirigir palavras a outras pessoas que não estejam na questão do debate. 12 horas e 1 minuto, então a partir de agora, quero sugerir ao pré-candidato, dizer a ele que o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta, não devendo necessariamente atingir os 3 minutos. Se o senhor não atingir, abre-se a possibilidade de ter outras perguntas, mas o tempo determinado pelas regras é 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Agora são 12 horas e 2 minutos, então o programa irá terminar às 13 horas e 32 minutos. Júlio, prazer receber você aqui, mais uma vez, o Júlio que é do partido PT do B, ele é advogado, casado, também lida na atividade de despachante na cidade de Arcos, filho da dona Zita, filho do saudoso ex-prefeito de Arcos, Paulo Marcos de Oliveira. E eu vou deixar para você, Júlio, a partir de agora, 3 minutos, para você fazer uma apresentação aos ouvintes da Rádio Cidade que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a sua pessoa. Bom dia, né? Boa tarde, obrigado pela sua presença. 3 minutos para a sua apresentação inicial. Boa tarde a todos os arcoenses, boa tarde ao Tadeu, a todos os que presentes estão, Gilberto, Helena, Valber, Luiz Marafelli, Dimas, o Everton. Uma boa tarde para todos nós. Eu quero desejar a todos os arcoenses que nós, como pré-candidatos, sejamos bem sabatinados para saber realmente as ideias. Não sou candidato ainda, mas, como se diz, vamos tentar, talvez, quem sabe. E agradecer a todos os ouvintes que estão com a gente aí, nos ouvindo, porque nós estamos passando uma fase no nosso país muito difícil. Isso inclui Arcos. Nós estamos ameaçados de passarmos a ser uma geração perdida, Dimas. Hoje o país está vivendo, eu vi vocês discutindo com relação ao judiciário, as questões, a gente está até desanimando com o nosso país. A questão do desemprego, a questão de corrupção, essas questões
parece que estão afetando seriamente a cabeça dos brasileiros, porque eu vejo hoje um desânimo muito grande por parte dos cidadãos que aprenderam nas escolas durante os anos 70 e 80 que o Brasil seria o país do futuro. Hoje caiu a ficha que realmente o país está numa situação de bagunça total. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer começar uma nova história, porque a gente tem que sempre recomeçar. Sempre, a vida é sempre um recomeço. E quero agradecer a todos vocês por me dar essa oportunidade. Já fui candidato uma vez. Não sei se serei dessa vez ainda, porque eu ainda sou pré-candidato, ainda tem muita coisa para a gente resolver até lá para o dia 15 de agosto, que começam as campanhas. Mas a gente está aí para responder o que a gente pensa com as perguntas dos arcoenses e quem quer que seja, porque a gente tem que ter firmeza no que a gente fala e no que a gente vai conduzir a partir de agora. Muito obrigado a todos. Muito bem. Então, as primeiras palavras do nosso convidado de hoje, o pré-candidato Júlio César Ribeiro de Oliveira, que é o quarto entrevistado de um processo de sorteio, onde foram definidas as datas e também os convidados. E eu já quero começar pela nossa convidada, a doutora Helena Maria Garcia Rezende, que é presidente da OAB. Muito obrigado, doutora, pela presença da senhora. Tenho certeza que a presença da OAB nessa discussão tão importante que é a democracia do nosso município valoriza muito o processo. Muito obrigado. E a senhora tem 1 minuto para formular a pergunta ao pré-candidato Júlio César. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui participando dessa bancada. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui. Eu gostaria de iniciar com um questionamento ao nosso pré-candidato com relação à assistência judiciária na cidade. Nós temos um problema delicado aqui na comarca, que inclusive é um problema nosso. Eu mesmo não entendo bem e já estou em luta para mudar isso aí. Porque nós temos defensoria pública em Iguatama, temos defensoria pública em Lagoa da Prata, em Formiga, e aqui nós contamos com o apoio da SAJ, mas não é o suficiente, né? A gente tem o apoio deles. E eu gostaria de saber como que o nosso pré-candidato tem visto isso, essa deficiência da cidade, algumas reclamações de cidadãos, pessoas que merecem, têm o direito à assistência judiciária, ao defensor público, e nós prestamos como advogados, às vezes essa assistência judiciária é um pouco deficiente, porque vem a remuneração do Estado que nunca chega, né? Às vezes a gente leva aí 4, 5 anos a conseguir receber, e ainda são valores muito irrisórios. Então isso deixa muito a desejar, né? Se o pré-candidato já se deparou com essas situações, se já sentiu essa deficiência nossa aqui na cidade. Júlio, 3 minutos. Doutora Helena, o que eu penso sobre essa questão judiciária é muito profundo. E se eu for expor o que eu penso da questão judiciária no nosso município, eu acho que eu vou ser alvo de processos. Então eu não posso expor, mas eu posso fazer uma premissa sobre essa pergunta que a senhora me faz. A questão da defensoria seria uma defensoria pública. Hoje o cidadão arcoense que está sendo processado, vamos supor, ele cometeu um delito, ele errou. O ser humano é inerente ao erro. Onde está o ser humano, está o erro. Nós somos uma sociedade em evolução. Se ele errar, ele pode ter certeza que ele estará abandonado, certo? Talvez preso nas masmorras do século XXI, que são as nossas cadeias. Hoje, por exemplo, nós temos em Arcos uma cadeia pública que foi feita para 60 pessoas. Nós vimos a inauguração dela, a construção, todo aquele sistema que gastou-se para fazer uma cadeia pública em Arcos através do Dr. Eudas, onde o que ele disse, nada foi respeitado. Não vou entrar no mérito, mas o cidadão hoje que errar, o cidadão hoje que cometer um crime, um delito,
e for preso, ele pode ter certeza que ele estará abandonado se ele não tiver recursos financeiros para pagar um bom advogado. Ele estará abandonado ao léu, porque ele não tem defensoria. Arcos é uma cidade que eu nem sei porquê. E tem o SAJ, que faz um trabalho maravilhoso. O SAJ já me salvou até numa situação que eu tive com relação ao processo. Porque eu sou um cidadão que tem vários processos. Processo para mim não é muito problema não, porque eu comecei a aprender a administrar. Porque o cara que fala a verdade, ele paga um preço muito alto, Dimas. Ele ganha uma situação muito complicada para si próprio. E eu tenho comigo a verdade. Agora, eu acho que passou da hora de ter uma defensoria pública, passou da hora de mudar o perfil dos juízes, dos promotores. Eu quero ver juízes, promotores, delegados indo ministrar aulas nas escolas. Não é só prender não, porque ficou muito fácil. Prende o cidadão, coloca ele lá numa cela com 20 pessoas. Onde estão os direitos humanos? Vocês estavam falando aqui sobre os direitos humanos. A ONU já está desistindo do Brasil. Nós estamos virando uma nova África. O país está num regresso total que, se ninguém impedir, isso vai acabar mal. Muito bem, vencidos os 3 minutos, passamos agora a pergunta para o doutor Gilberto, que está aqui ao lado da doutora Helena, e nós vamos passar a palavra ao doutor Gilberto, lembrando aos ouvintes do programa Debate, que daqui a pouquinho nós já vamos liberar para você mandar pergunta via WhatsApp. As 10 primeiras perguntas, obedecendo aos critérios do programa, nós repassaremos ao pré-candidato Júlio César Ribeiro. E, doutor Gilberto, o senhor está com a palavra, 1 minuto para a sua pergunta. Júlio, boa tarde. Boa tarde, demais convidados, doutora Helena. Você abriu sua fala tratando da questão da economia, falando que nós estamos vivendo tempos difíceis e a gente sabe que muitas das situações são macroeconômicas, questões que são efeitos que ocorrem no país todo, né, esse problema, mas eu creio que de repente o município também pode colaborar para amenizar os efeitos dessa crise. O que você pensa disso? Como que o município poderia amenizar o estado de sofrimento da população hoje em termos econômicos? Perfeito. Primeiramente, Gilberto, a questão macroeconômica sai um pouco do controle do município, é uma questão social hoje, econômica no Brasil. Vamos começar com o desemprego. Como que seria viável hoje um município que nos últimos 8 anos teve 500 milhões de renda? Como que seria uma solução imediata? Não imediata, porque você tem que ter planejamento. Mas, primeiramente, hoje nós estamos caminhando para o final de uma construção de uma fábrica de cimento na CSN. O desemprego já começa a bater na porta dos arcoenses. Qual que seria uma solução palpável no momento? Vamos supor, a partir de 2017, certo? Vamos colocar a partir de 2017, porque nós vamos caminhar para uma eleição, isso vai demandar aí uns 3 meses de arrumação e posterior um novo governo. Vamos caminhar para 2017. Caso essa situação não seja resolvida, a minha forma de ajudar seria, inicialmente, vamos começar a construir a trincheira da Rua São Geraldo, vamos começar a fazer as passarelas, vamos agilizar. Na última eleição, nós falamos em 8 passarelas, certo? Não se foi feito nenhuma passarela, a única coisa que se fez foi pracinha. Vamos atingir a BR-354, que precisa imediatamente. Vamos fazer os trechos, vamos agilizar a economia da nossa cidade, não construindo lindas pracinhas. Esse negócio de pracinha, por quê? Nós temos a questão humana, questão do cidadão, da vida. Você viu na BR-354, na entrada ali da Belocal, Cazanga, Limeira, eu cheguei no momento, 4 pessoas, 4 jovens morreram ali, certo? Não se fez nenhum trevo, você vê ali no Juca Dias,
necessita de um trevo ali na entrada do Juca Dias. Como que o pessoal do Planalto, Eldorado, Novo Eldorado, Novo Planalto, após o Jardim Bela Vista, após o corte, vai ter que vir no pulo do gato para entrar e sair de uma cidade? É um absurdo, gente. Nós estamos vivendo os anos 80 até hoje na cidade de Arcos. A cidade hoje tem 40 mil habitantes, não tem mais 20 não, dobrou. Como que é a coisa mais simples? Nós precisamos de no mínimo umas 2, 3 trincheiras aqui em Arcos. Nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de fazer a economia de Arcos fluir. E não é construindo pracinha, pintando meio-fio que vai conseguir fazer a economia fluir. E Arcos, gente, Arcos é muito bem, assim, tem uma renda de 10 milhões por mês hoje. Tem que saber administrar, não adianta, tem que ter know-how, não adianta. Do jeito que está, não adianta continuar. Muito bem, vencido o tempo de 3 minutos, passamos agora a pergunta ao Luiz Marafelli. Luiz, você tem 1 minuto para a sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde pré-candidato Júlio. Júlio, você no momento agora volta a falar em passarelas, viadutos, trincheiras e por aí afora. E passaram-se 4 anos. Aonde estava Júlio César esses 4 anos? Júlio César, nesses 4 anos, estava cobrando do DENIT, construção de trevo. Júlio César estava trabalhando, organizando a sua própria vida para poder ter uma situação mais confortável agora, para poder tentar ser pré-candidato. Júlio César estava pedindo ao próprio Baiano essas intervenções, que é o atual prefeito. Júlio César estava cobrando da atual administração várias coisas ligadas a meio ambiente, a ajuda para a ONG Sociedade Amigos de Arcos, que não teve uma ajuda. Que eu tiro o chapéu. Ela faz um trabalho com relação a cachorros, triagem. A única coisa que fluiu foi a castração de animais. Mais nada. As ajudas não tiveram. Eu ajudo a Marilene às vezes. Como se diz, o poder público de Arcos é ausente. Simplesmente ausente. Não tenho o que falar. E eu estou aí, na cidade de Arcos, correndo atrás da minha vida. Casei, tenho uma filha. A vida em si mudou. E, como se diz, Luiz, eu hoje te vejo o Sérgio Marafelli, que foi meu professor de basquete. Tenho saudade dele. Muito obrigado. Muito bem. Aí, agora são 12 horas e 17 minutos. Ser humano. Na vida. Professor Dimas, a sua pergunta foi seu ex. Sim, meu ex-aluno casou, aliás, eu ia te falar que você casou, é papai. E parabéns porque você se emocionou agora. E, Júlio César, depois que casa é pai e tem filho, realmente a vida muda o foco da vida. A doutora Helena foi minha colega. Aliás, eu sou advogado também. E eu e a doutora Helena fomos colegas do curso de Direito da FADOM. Formamos juntos. A grande realidade. E parabéns, doutora Helena, que ela é presidente da OAB e exerce a profissão. Eu nunca fiz uma petição sequer. Essa é a realidade. Então, por isso que eu sou mais professor. Mas então, Júlio César Ribeiro de Oliveira, esqueceram de dizer aqui também que você é produtor rural. 2 fazendas, toma conta, Júlio César Ribeiro de Oliveira, que nós já tivemos conversando sobre isso, você me falou. Agora, e tem milhares de produtores rurais ouvindo do outro lado. Você acha que o município, ele tem contemplado de uma forma positiva o produtor rural do município de Arcos realmente, com benefícios como estradas e outras coisas que o produtor rural realmente merece, faz parte do agronegócio, e o agronegócio hoje no Brasil é o que está sustentando esse país. Perfeito, Dimas. É uma área que eu tenho um conhecimento muito bom, que é a área de agricultura e pecuária. Eu
eu tive agora, exatamente há uns 2 anos atrás, eu dei essa ideia para o baiano, para o atual administrador, para que na época, hoje nós estamos vivendo a volta da inflação. E a gente se preocupa muito, eu estou falando eu me preocupo muito com a questão agrícola, porque é o seguinte, hoje os celeiros agrícolas são no Mato Grosso, Goiás, as fronteiras agrícolas, não são mais na nossa região as fronteiras agrícolas. E a gente chega, por exemplo, no mês de janeiro, fevereiro, Dimas, o produtor rural, ele tem um gasto violento com relação a encher silo, criar uma situação para manter para seca agora, que é a questão de agosto, setembro, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que são os meses piores para a agricultura, para a pecuária. Eu dei ideia para eles para fazer um escalonamento, para ajudar aqueles produtores rurais a encheção de silo. Questão de ajuda seria tipo um subsídio na parte de combustível, porque às vezes o agricultor chega nessa época, as reservas deles já acabaram, e ele às vezes tem que apelar para banco, que o juro é altíssimo, mesmo sendo para a agricultura o juro é alto, ele tem que apelar para vários outros fatores, e às vezes até para comprar óleo diesel fica difícil para o agricultor, certo? E eu dei essa ideia para ele, para que se cadastrasse todos os produtores agrícolas, agropecuários de Arcos, para fazer essa ajuda. Através você vê um trabalho maravilhoso para a agricultura, quem faz aqui em Arcos é a Emater, através do Zanaido e os outros elementos da Emater que estão lá. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Agricultura, gente, é uma coisa muito, muito abençoada. Você plantar e colher é abençoado. Então, o que acontece? Eles não fizeram nada. Mal arrumaram as estradas. Deve ter arrumado, né? Até não tenho andado muito na zona rural. Esse ano eu ainda não andei muito na zona rural, não. A não ser onde eu vou, que é nas fazendas nossas aí. Mas eu até quero dar uma saída. Eu acho que está muito aquém. Fizeram vários mataburros aí. Vamos ver se vão colocar os mataburros, né? Agora, o agricultor está igual o brasileiro. Tá sobrando igual a abóbora na janta. Muito bem? Pronto? Muito bem, agora são 12 horas e 21 minutos. Nós estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito de Arcos. Sou Júlio César Ribeiro, que é do PT do B. Júlio, que é advogado, despachante e que também já foi candidato a prefeito de Arcos nas últimas eleições. Nós vamos a um breve intervalo e a partir de agora já está liberado o WhatsApp para você mandar a sua pergunta. É 99857 5073. 99857 5073. As primeiras 10 perguntas que chegarem, nós estaremos repassando ao grupo, que tem também os outros pré-candidatos, e se tiverem dentro das normas do programa, a pergunta vai ao ar. Por telefone, nós não pegamos perguntas. Então nós vamos aqui um breve intervalo e nós voltamos com mais uma rodada de perguntas ao pré-candidato Júlio César Ribeiro. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Agora são 12h23. Quero mandar aqui um abraço para o Jamir Soares dos Reis acompanhando, o pessoal lá do bairro Esplanada, o senhor Odair Lemos, também o Cenoura, toda a família nos acompanhando. Se você está nos ouvindo e quiser mandar, mande pelo Facebook da Rádio Cidade, onde você estiver em Arcos ou qualquer lugar no mundo, que nós registramos aqui a sua audiência. Eleições 2016, oferecimento Mobilar Arcos e também o Império Rural, que agora é Rede do Campo, Avenida Magalhães Pinto,
no centro da cidade. O telefone é o 3351-2220. 3351-2220. Império Rural, Rede do Campo, o parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. Jornalismo de verdade. 12 horas e 24 minutos, já temos perguntas já pelo WhatsApp? Já mandou aqui já? Então vamos lá então. Então vamos aqui, a primeira pergunta. Júlio, o pré-candidato Júlio, na sua opinião, algumas medidas que poderiam ser tomadas para acabar com a corrupção a nível de Brasil. Quais 3 medidas que você acha que poderiam ser importantes para combater essa corrupção no momento em que o Brasil vive aí uma enxurrada de denúncias contra políticos e empresários? O que você pensa? O ouvinte Leandro Rabelo quer saber 3 exemplos que você acha que daria certo para diminuir ou acabar com a corrupção no Brasil. Pré-candidato, você tem até 3 minutos para responder ao Leandro. Primeiramente, com relação à corrupção, eu vejo que não tem sustentação mais os governos. PT Dilma e PMDB Temer, Renan e Cunha, que eles ainda estão mandando, certo? A primeira saída seria, porque o que se roubou, já roubou. Não adianta chorar. Eleições diretas, imediatas agora, no final desse ano, o mais rápido possível, arrumar a casa e novas eleições. Porque o que financiou a campanha da Dilma e do Temer foi dinheiro de corrupção. Dinheiro desviado. Segundo, rever essa questão de Petrobras, que foi a grande financiadora das campanhas neste ano, em 2014, né? Certo? E, em terceiro lugar, fazer com que esse pessoal, que hoje ainda está mandando no país, comece a devolver esse dinheiro que está na Suíça, que está fora do país. Porque o que tem de dinheiro desviado de Petrobras, eles fizeram com a Petrobras uma situação que ela ficou de joelhos. A Petrobras ficou de joelhos. Eles tiraram todo, investiram na economia e tiraram todo o dinheiro através da Petrobras, através do petróleo. O petróleo tem uma história muito complicada. O petróleo tem uma história que, se você não souber lidar com ele, ele se torna o sangue negro. E o país está sangrando por causa disso. Por isso que chamam o petróleo de sangue negro, devido à energia. Mas o país nosso está sangrando. Não adianta Temer, não adianta Renan, não adianta Dilma, não adianta Lula, não adianta mais ninguém. Nós temos que começar uma nova história. Isso tem que ser imediato. Nós não podemos deixar o país sangrar mais 1, 2 anos e impeachment, vai, vem, não vai sair, não vai sair. Isso não adianta. Nós temos que fazer o meia-culpa. O país tem que fazer o meia-culpa e falar, deu errado, gente. Roubou-se demais. Não tem outra solução. É eleição direta e aparelhar melhor o judiciário para que se retorne esse dinheiro para os cofres públicos. São essas as medidas que dão para ser feitas. Não tem outra situação. Muito bem. Eu vou agora, a partir de agora, nós vamos intercalando. Vou perguntas dos convidados e também perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. Doutora Helena, por favor, a pergunta da senhora ao pré-candidato Júlio César. Muito bem. Júlio, inicialmente você falou, nos colocou a questão da nossa cadeia pública, nosso sistema, né, prisional, que inicialmente com a vaga de 60, né, atualmente nós estamos com mais ou menos 180. E o custo desse detento para nós, sai do nosso bolso, nós sabemos disso, é em média de R$3.000. Enquanto que o custo de um detento no sistema de recuperação pela PAC sai em torno de R$1.900. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão com relação a esse sistema, né? Oportunidade de quem está em regime fechado poder trabalhar, remir a pena,
ter uma recuperação realmente mais eficaz através da APAC. Qual que é a sua opinião sobre esse projeto, esse trabalho que nós temos aqui, que necessita muito de ajuda, de ampliação, para que possamos ter mais vagas e enxugar um pouquinho mais esse regime fechado, que a gente sabe que não é recuperável? Doutora Helena, eu convivo em delegacia de polícia, em cadeia, desde os 11 anos. Eu tenho 51 anos de idade, tenho 40 anos de delegacia, vamos pôr assim. Essa questão de prender não adianta nada. Não adianta nada. Você não recupera um cidadão prendendo ele. Melhor forma, esse sistema APAC é um sistema de ressocialização maravilhoso. Acho que deveria ser incentivado. Acho que deveria se libertar mais presos. Parece-me que tem alguns inocentes presos na cadeia de Arcos hoje, na atualidade. Certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vi. Isso eu assisti e participei. Eu estava na fila há uns 4 anos atrás, na fila da VEC em Belo Horizonte, Vara de Execuções Criminais, tentando tirar um cidadão, um arcoense da cadeia, lá em Belo Horizonte. E esse cidadão não tinha condenações. Ele foi preso porque ele não respondeu o processo dentro do prazo, foi preso. E ele, em todos os processos dele, ele estava absolvido. Ele não tinha condenação e estava preso. Eu estava na fila da VEC em Belo Horizonte, segundo andar, Fórum Lafayette. Era até um tal de doutor Guilherme, o juiz. Eu, ali, caminhando, falei assim, nossa, mas não é possível eu estar vendo o que eu estou vendo aqui, o cara absolvido, eu tentando tirar o cara que está absolvido da cadeia. Porque o sistema não funcionava. O sistema judiciário não funcionava. Funciona para prender. Para soltar é muito difícil, hoje, o sistema judiciário. Aí eu falei com uma menina assim do lado, falei, mas é um absurdo isso, não. Ela falou assim, você não viu nada. Meu pai tem 10 anos que está na cadeia e eu ainda não consegui tirar ele. Ela já tinha 10 anos que estava tentando tirar o pai dela da cadeia, já tinha cumprido a pena, certo? E não deu conta. Então, quando o cidadão é preso, a situação complica demais. E cadeia, gente, vamos ser sinceros, não adianta fazer desfile, fazer isso, aquilo outro, para poder prender. Não adianta, cadeia não conserta ninguém, não. Nós hoje, as cadeias são as masmorras do século XXI. O mundo tem vergonha do sistema penitenciário brasileiro. Você vê um presídio lá do Recife ontem, é para 1.200 pessoas, tem 7.000 pessoas lá dentro. O que é isso, gente? O judiciário não tem responsabilidade. O judiciário hoje não tem responsabilidade sobre isso? Secretarias de Estado de Defesa Social. Isso existe? Não sei, ou o cidadão, o ser humano virou lixo nesse mundo. Isso é muito sério. O mais importante é o ser humano, gente. Tem que amar as pessoas. Muito bem. Vencidos os 3 minutos, agora nós vamos para a pergunta no WhatsApp. Lembrando que as perguntas só valem através do WhatsApp. Por quê? Porque criou-se um grupo entre todos os pré-candidatos e as perguntas chegando aqui, o Everton automaticamente repassa todos os demais, aos demais, para a gente mostrar total isenção das perguntas e também da participação de todos aqui. Júlio, 2 perguntas muito semelhantes e que chegaram aqui pelo pastor Rodrigo e pelo Fábio Rodrigues Teixeira. Se refere às perguntas muito parecidas ao legislativo, ao trabalho do legislativo. E a pergunta é a seguinte: qual a sua avaliação sobre o legislativo atual no Brasil hoje? E também a respeito do número de cadeiras do Legislativo de Arcos. Qual é a sua opinião sobre esses 2 assuntos? O pré-candidato tem até 3 minutos. O pré-candidato tem até 3 minutos para responder ao Rodrigo Pastor e ao Fábio Rodrigues Teixeira. Eu acredito que o Legislativo, vamos falar primeiramente do Legislativo brasileiro, da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados hoje é refém do Judiciário brasileiro. Eu vi um promotor dizer que eles não poderiam fazer uma lei
porque a lei seria contrária ao que eles pensam. Até o promotor é o Deltan Dallagnol. Quando eu vi ele fazer aquilo, eu falei assim, e eles pararam de tentar fazer a lei porque esse Deltan Dallagnol falou isso. Hoje, a democracia brasileira vive a ditadura do judiciário. Isso é muito sério. Então, a Câmara dos Deputados hoje está amarrada. Está amarrada. Tudo que vai ser votado lá, às vezes entra com ação no Supremo, para aquilo. Para. O Brasil está parado. O Brasil hoje é refém de uma situação, gente. Não adianta. Hoje, para que eu acho que nem precisaria de deputado mais. Porque hoje quem manda são outros, não são os deputados. Quem fazem as leis não são os deputados mais. Isso é muito sério. Nós vivemos o Estado democrático de direito. O oxigênio da democracia é a liberdade. A Câmara tem que ter liberdade para atuar. De alguma forma tem que fazer leis. Leis para facilitar a vida do povo. Leis para liberar as cadeias, libertar os presos que estão presos, certo? Leis para facilitar a vida do cidadão. E, na realidade, eles estão amarrados. A Câmara dos Deputados, dizem que... O Lula falava que na Câmara dos Deputados tinha 300 picaretas, né? Hoje esses picaretas estão todos processados, eles todos têm medo do processo na justiça. Todos eles, então não fazem nada. O Legislativo brasileiro não adianta, tem que ter eleição. Tem que mudar esse perfil. Tem que criar uma situação para ter uma nova eleição. Agora, eles mesmos não querem, porque eles querem segurar o próprio mandato. Então, na realidade, o que o Brasil está? O Brasil está entre a cruz e a caldeirinha. Ou ele avança, ou ele vai ficar refém de Eduardo Cunha, Valdir Maranhão, esses deputados que estão por aí, que nós estamos careca de conhecer, nem compensa falar o nome deles. Está amarrado. Agora, com relação ao Legislativo de Arcoense, melancólico, simplesmente o fim. Tem Câmara Municipal em Arcos? Eu faço essa pergunta, tem? Você viu, durante esses últimos 4 anos, algum vereador, algum presidente de Câmara ir numa escola, debater, criar um projeto para diminuir o número de vereadores? Você sabe a luta que foi do Antônio Vitor, meu irmão, do Leitão, até eu ajudei também, para poder tentar diminuir os vereadores, mobilização social. Eles não respeitam nada. Eles estão querendo o dinheiro no bolso deles. Só isso. Muito bem, seu tempo terminou para essa pergunta. Nós vamos agora passar ao doutor Gilberto Amarante, que tem até 1 minuto, doutor, para a sua segunda pergunta ao pré-candidato Júlio César. Obrigado. Julinho, eu fiz essa pergunta também para outros pré-candidatos e, no seu caso, eu vou até acrescentar mais uma. O que o município, você entende, o município pode fazer para melhorar a segurança pública? Estamos falando de cadeia, uma série de coisas, mas para melhorar a segurança pública, qual o papel do município? Porque a gente sabe que segurança pública é dever do Estado, não do município. Mas o município pode colaborar com algo. Como o município pode colaborar? Outra coisa, você é a favor ou contra a pena de morte, por quê? Eu vou iniciar quando você terminou, com relação à pena de morte. Eu sou radicalmente contra a pena de morte, porque pena de morte no Brasil, nós sabemos quem vai morrer, certo? Agora, com relação ao município, à segurança pública, hoje, a questão municipal de segurança pública é muito séria. Porque hoje quem dá segurança, delegados, juízes, promotores, estão ligados ao Estado, certo? Eu acho que a gente tem que democratizar o judiciário com eleições livres, amplas. Cidadão, por exemplo, a senhorita Helena, é uma cidadã que tem um curso de direito, tal, é advogada, já é presidente da OAB, ela poderia ser uma juíza na nossa cidade, eleita pelo povo, certo? A democracia chegar ao judiciário. Eu gostaria de ver um país onde a democracia chegasse em todos os poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Questão de voto distrital. Mas aí eu estou saindo um pouco da questão da segurança pública. Segurança pública a nível municipal. A gente tem que plantar. Plantar como? Investir em educação, Gilberto. Não adianta. Segurança pública nós vamos ter ela só quando nós tivermos um povo educado. E o nosso povo, você sabe, o retrocesso que houve nos últimos 20 anos,
Eu ainda dei sorte na minha vida, que eu tive excelentes professores, e olha que eu tenho sofrido, viu, com relação a isso. A questão de segurança pública hoje é ligada à questão do baixo nível educacional do nosso país. Isso está amplamente ligado, socialmente ligado uma coisa ou outra. Então, o que deve ser feito? Eles não gostam, às vezes os professores não gostam nem que falam isso, né? Vamos fazer reciclagem de professores, cursos de reciclagem, né? Eu já tive algumas discussões sobre isso. Mas a gente tem que criar um sistema de ensino que não seja esse que está aí, para poder ter um nível educacional melhor e incentivar o aluno, incentivar o professor. Não adianta pagar R$1.000 uma professora e 50 mil um juiz. Tem uma coisa errada aí. Nós temos que incentivar professores, nós temos que investir maciçamente em educação, não adianta. Não adianta fazer pracinha, fazer isso, aquilo, aquilo outro, se não investe em educação. Educação, gente, é primordial. Com uma educação boa, você vai ter uma saúde boa, você vai ter uma segurança legal, você vai ter um novo país. É isso que a gente tenta. Às vezes falam que somos sonhadores. Pô, mas se a gente perder o sonho, o que vai ser de nós? É o desânimo que está aí. Então, são as opiniões pessoais do pré-candidato Júlio César Ribeiro de Oliveira. Agora são 12 horas e 40 minutos, vamos aqui. Eu quero dizer aos nossos queridos ouvintes e nossas queridas ouvintes que nós não estamos recebendo perguntas e participações pelo telefone. Isso foi um critério adotado aqui em reunião com os pré-candidatos e também com as pessoas que estavam representando, que somente via WhatsApp. Nós não estamos atendendo a ligações, as perguntas somente pelo WhatsApp. A pergunta que vem agora é do Tinho, do Marlúcio. Quero agradecer o Tinho pela sua participação aqui na região central de Arcos. Ele pergunta ao pré-candidato Júlio, qual que é a sua opinião a respeito do trânsito de Arcos e qual que é a sua ideia que poderia melhorar? Inclusive, a sua opinião também sobre os semáforos. Se os semáforos, segundo o Tinho, na sua opinião, ajudariam ou atrapalhariam o trânsito da cidade de Arcos? Até 3 minutos. A questão do trânsito de Arcos, Tim, tem que ser muito bem avaliada. Porque é o seguinte, hoje a cidade é cortada por uma BR, a BR-354. É imediato a necessidade de intervir na BR-354 com relação às passarelas, às trincheiras, porque nós temos que desafogar a BR-354. Por causa de que, se não fizer isso, a qualquer instante nós vamos perder ali 5, 6 pessoas num acidente, ou mais, porque o trânsito de Arcos é caótico, é simplesmente caótico. Com relação ao semáforo, o único semáforo que eu vi funcionar aqui em Arcos foi o lá do Pulo do Gato, que realmente melhorou, que amenizou a situação de travessia ali, mas só o semáforo não adianta. Que é de passarela, ali precisa de uma passarela em cima da BR-354. Nós precisamos dar segurança para o povo. Nós precisamos fazer trevos. Antes dos trevos e posterior ao trevo, ou vice-versa, ter quebra-mola. Certo? Nós precisamos de uma intervenção. Não é só fazendo pracinha que vai fazer intervenção em BR, que nós vamos resolver problema de trincheiras do trânsito de Arcos. A região central de Arcos tem que ser descentralizada, tirar os bancos dessa região central. Já começou, mas precisa caminhar mais. A gente precisa melhorar muito o trânsito de Arcos nas 2 ruas principais, desafogar a questão das praças. Tem que ser muito bem planejado. Disse que a atual administração gastou algum dinheiro com projetos, mas até então ninguém fez nada, não. Continua nos anos 80, o mesmo trânsito até hoje. Tudo bem. Vamos agora mais uma rodada de perguntas. Luiz Barafelli, é a sua vez de fazer pergunta ao nosso convidado, o pré-candidato Júlio César. Ô Júlio, você falou no início da sua fala aí sobre que nós precisamos de uma nova história. Eu gostaria que você citasse para a gente 3 novos nomes que poderiam nos liderar. Eu vou te fazer 3 perguntas em uma.
E você falou também que prender não adianta. O que adianta é soltar. Que a gente tem que amar as pessoas. Há um cantor que diz: a pior coisa do mundo é amar sem ser amado. Como amar o bandido, se o bandido não nos ama? E também é sabido que a prefeitura está inchada. Haverá, mesmo com orçamento de R$500 mil, haverá demissões no futuro eventual governo Júlio? Luiz, vamos refazer essa pergunta, porque senão coloca ele na condição de responder uma coisa de suposição, e o objetivo que não é. Se você me permite, eu entendi o que você quis dizer. Você acha que o caminho certo para realizar as necessidades seria enxugamento da máquina? Seria isso, Luiz, a opinião? Seria isso. Só para a gente aqui não ter essa conotação, Júlio. É importante para a gente ter esse cuidado com todos os pré-candidatos, para não cotar questão de promessa. Porque, de repente, você vai dizer uma coisa que você vai prometer e a lei não permite isso. Por enquanto, depois das convenções, nós teremos programas em que você poderá apresentar as suas propostas. Você tem até 3 minutos para responder, Luiz. Luiz, a questão de máquina inchada. O meu pensamento é o seguinte, esse é um pensamento. Não seria melhor reorganizar a máquina? Esse é o meu pensamento, reorganizar a máquina. Não cortando cargos, cortando emprego, mas reorganizar os empregos. Tem um nome que eu ainda não achei aqui, seria a criação do plano de cargos e salários, reorganizar toda a máquina, reestruturar, reorganizar. Esse seria o meu pensamento, primeiramente. Com relação à questão de soltar, de não prender, Luiz, essa é uma questão muito profunda. Não dá para a gente debater ela aqui, eu tenho 3 minutos, mas dos meus 40 anos de delegacia, eu ainda avalio que cadeia não conserta ninguém. E nós temos que amar aqueles, mesmo sendo bandidos, tem que amar eles porque são seres humanos que precisam ser trabalhados. Você vê a questão das igrejas evangélicas. As pessoas que esse pessoal recupera é algo que não tem nem explicação. Agora, tem também bandidos que realmente não tem recuperação, mas a gente não pode desistir do ser humano, em momento algum. Nós somos seres humanos e nós não podemos desistir de nós mesmos. É muito sério tudo isso. E cadeia, gente, cadeia não conserta ninguém. Tá certo, o Júlio não está usando o seu tempo, né? O que possibilita mais perguntas dentro do prazo que ele garantido de 3 minutos. Vamos agora, mais WhatsApp. Pergunta agora está vindo da Ana Paula do bairro Floresta. Quero saber do pré-candidato Júlio César sobre a questão do meio ambiente. Por que a maioria da população ainda não se adequou à questão da separação do lixo reciclável com o lixo úmido? É a pergunta que vem lá do bairro Floresta da Ana Paula. E você tem 3 minutos para dar sua opinião. Por que a população ainda não se engajou nessa questão de separação do lixo úmido com o seco? A questão é educacional. A questão de separação do lixo é educacional. Nós temos que trazer essa situação para as escolas. Começar com os meninos nas escolas, ensinando eles como que é essa separação e para eles terem a real consciência de que não adianta ficar jogando lixo na rua. Isso não funciona, isso nunca funcionou. A questão educacional. Nós temos que ir para as escolas, o prefeito, o juiz, o promotor, o delegado, tem que ir, em vez de ficar prendendo as pessoas, ir para as escolas e ensinar as pessoas. Debater isso nas escolas, a gente tem que começar nas escolas, porque a criança na escola vai levar isso para o pai, para a mãe, vai ensinar o pai e vai ensinar a mãe, que talvez não tiveram a condição que ela está tendo de aprender. É isso. Muito bem, agora são 12 horas e 48 minutos. Professor Dimas, 1 minuto para encerrar essa rodada de perguntas, na segunda rodada de perguntas. Até 1 minuto, professor. Desembaraçar é bom, Dimas? Desembaraçar é bom, já ouvi muita coisa interessante agora. O Desembaraçar falou um negócio legal, doutor Gilberto.
E o Tony Minervina está lá de olho, né? Muito bem, então a sua pergunta, por favor, até 1 minuto. Júlio César Ribeiro de Oliveira, estou cada vez mais convicto, né? Dr. Gilberto deu uma mensagem muito boa, que não adianta, a saída está na educação. Ontem eu vendo lá o Criança Esperança, quando chega o Renato Aragão, a filha dele falou assim, meu pai está aqui, tal. Meu pai falou que só tem uma saída, educação, educação, educação. Correto? Eles pensam assim, eles são sábios, etc e tal. Lívia Aragão falou isso. O Júlio César Ribeiro de Oliveira, doutor Gilberto Amanante, inclusive falou que a mãe daquele menino que levou um tiro da guarda metropolitana lá em São Paulo, ela tem 11 filhos. Agora, ela sai para trabalhar, os meninos ficam. Agora, a cada dia eu penso que o que resolve o problema desse país chama educação de tempo integral. É do 1º ao 9º ano. Do pré ao 9º, que seja. Agora, é difícil implantar. Não é fácil, não. Mas não é impossível também, não. Que o prefeito de Belo Horizonte já tem uma série de... Tem um nome lá, não é CIAPS, não é CIAC, é outro nome. Mas é tempo integral. E eu sei que também o Estado, em Belo Horizonte, está também com tempo integral. Lá no Estado. O Estado em Belo Horizonte, ali na periferia de Belo Horizonte. Em termos de Estado, ainda não chegou cá embaixo para nós. Agora, a única saída, na minha humilde opinião, escola de tempo integral. O menino do 1º ao 9º ano, que ele fique 10, 12 horas na escola. A pergunta, professor. Júlio César Ribeiro de Oliveira, você concorda com isso? E, por exemplo, você acha que os nossos gestores, digamos assim, não deveriam atentar muito para esse detalhe? Com certeza. Eu sou a favor da escola de tempo integral. E sou a favor da volta do 6º ao 9º ano para a prefeitura. Porque a gente está julgando, vamos ser sinceros, aqui a gente vive um momento na nossa cidade. O Estado está falido. O Estado e o Brasil estão os dois falidos. Certo? E a estrutura de educação, saúde, isso uma hora vai sobrar diretamente para os municípios. Não adianta você falar assim, eu sou prefeito de Arcos e eu vou lavar minhas mãos com relação a essa questão do 6º ao 9º ano. Não adianta. Não adianta você pensar dessa forma, não. Nós vamos ter que confrontar os problemas de frente. Não adianta você achar que vai vir uma solução do DENIT para um trevo, uma solução do Estado para a educação, uma solução do Estado para a justiça. O Estado, gente, o Estado está tentando salvar a sua própria pele. O Estado está tentando pagar os salários dos funcionários, que está difícil. Não adianta. Temos ali na Santa Casa uma obra que está esperando uma verba do Estado. Vai esperar até o ano de 2040, porque o Estado não tem condição. Certo? O que deve ser feito? Pega um servente, um pedreiro, começa aquela obra novamente. O próprio hospital, a própria municipalidade vai ter que administrar esse tipo de coisa. Se não quiser ficar com esses elefantes brancos sem terminar. Nós temos ali embaixo, perto da Avenida Sanitária, uma unidade básica de saúde que já está lá 2 anos parada a obra. Está esperando um dinheiro do Estado. Gente, não adianta. Nós vamos passar por esses 10, 20 anos, eu não sei. A questão econômica eu não analisei. Até gostaria que o Gilberto desse uma opinião, que ele sabe melhor sobre contas públicas, a nível federal e estadual. Acho que ele sabe mais do que eu. Para a gente saber, ter um horizonte de quanto tempo vai gastar para o Estado sair e o governo federal sair dessa dificuldade que ele entrou, que é muita dívida, é muito dinheiro que eles desviaram, é muita corrupção, e isso tem um preço a pagar. Quem gasta mal tem um preço a pagar, é o valor do amanhã. A conta chegou para o Brasil, não adianta. Deram 5 bilhões para o Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo claro aqui, 5 bilhões para o Rio de Janeiro, nos últimos 15 dias. Chegou lá, Parque Olímpico, isso, aquilo, VLT, o Rio de Janeiro vai virar uma metrópole das melhores do mundo. Mas as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais. Isso é real? Eu acho que o que eu aprendi na minha vida não funciona mais. E aí, o país vai ter que pagar pelas Olimpíadas? 30 dias?
e vai ficar o povo morrendo nas filas dos hospitais? Muito bem, tá então mais uma rodada de perguntas e respostas do pré-candidato Júlio César Ribeiro, das eleições 2016, cobertura da Rádio Cidade, realização Rádio Cidade, Jornal CCO e também apoio do Jornal da Cidade. Eleições 2016 tem o apoio do Império Rural, que agora é Rede do Campo, Avenida Magalhães Pinto, no centro da cidade, e o telefone é o 3351-2220, o parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. Um abraço aí pro Luiz do Império Rural e da Mobilar Arcos, o show de móveis Mobilar. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Últimos dias. Forrozão de preços baixos na Mobilar Arcos. Berço mini cama Carolina com rodízios padrão americano ofertaço. Teste 33,80. Rack com nichos e rodízios para TV 50 polegadas. Super oferta. Teste 29,90. Conjunto 3 e 2 lugares, mais 2 puffs tecido suede ou corino, oportunidade única. Apenas 10,75,90. Móveis de qualidade com garantia, mais barato que na Mobilar Arcos é impossível. Mobilar Arcos, barato todo dia. Aproveitem porque são os últimos dias. Jornalismo de verdade. Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. Agora são 12h55. É a quarta rodada de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Arcos. Lembrando que no próximo domingo, o pré-candidato a ser entrevistado é o médico Roberto Alves da Silva. A partir do meio-dia, o programa começa às 11 horas, o programa debate, mas a entrevista ao meio-dia, a exemplo dessa entrevista com o Júlio, aqui que teve início ao meio-dia, 12h02. Então, Gilberto, vamos começar pelo Gilberto, vou inverter um pouquinho agora. Gilberto, a terceira rodada de perguntas, lembrando a você que quer participar, que está nos ouvindo, você pode mandar via WhatsApp, que é o 99857-5073. É imprescindível você se dar nomes. Seu nome, não existe perguntas anônimas. Apesar do número estar registrado, mas é preciso mandar o nome e o bairro para a gente poder passar a pergunta ao pré-candidato. Gilberto, mais uma pergunta. Pré-candidato, eu gostaria de saber o seguinte: o que o município pode fazer para melhorar a qualidade da nossa vida em termos de posturas? Estou falando especificamente de fiscalização de posturas e o papel do município diretamente relacionado a isso. Gilberto, a questão da fiscalização de posturas. Hoje nós temos, até que enfim, criou-se a Secretaria de Meio Ambiente aqui em Arcos. Já funciona ali em frente ao fórum, tem um pessoal lá já fazendo um trabalho. Até está indo com um trabalho sério. Porque a questão de postura, vamos supor, a questão do lixo, que está ligada ao meio ambiente, a postura, nós temos que levar isso ao conhecimento das crianças nas escolas. Melhorar a questão de postura. Hoje, por exemplo, localização de indústrias. Hoje já está tendo o Parque Industrial, tem o Distrito Industrial lá em cima, tem aquele na saída para a Lagoa da Prata. Está melhorando. E eu acho que com uma administração séria, certo? Que não fique nessa só de fazer pracinha, lindas pracinhas. Eu acho que a questão de postura é uma coisa muito fácil de se resolver, certo? E informação para os empresários, informação para a população em geral, o que é certo, o que é errado. A questão de uso e ocupação do solo tem que ser bem avaliada. Hoje você vê, nós pegamos, eu vou te dar um exemplo hoje, que é a questão de postura. Nós pegamos, você vê, tem outdoor aí, no bairro Castelo 2, Castelo 1, Castelo 2. Você não vê naquela foto
uma praça. Você não vê uma área verde naquela foto. Isso é uma questão de postura. Postura do município. O que foi feito com a área verde dos bairros? O que foi feito com a área de praças? É umas pracinhas, como se diz, um lote é uma praça, se torna uma praça. Ô, gente, não adianta querer fazer uma praça com um lote. Aí vai ficar a cidade cheia de pracinha, sem área verde, e essa é uma questão de postura. Eu avalio muito bem isso porque a gente está vendo, eu vejo um outdoor com a propaganda de 2 bairros onde não se tem uma praça. Tem ali alguns vãos, um lote ali, talvez você ache uma praça ali, mas é muito difícil. E você tem que achar as praças, certo? E eu acho que tem que melhorar muito essa questão. Por exemplo, nós trabalhamos a questão do plano diretor há alguns anos atrás, nós trabalhamos muito, pensamos a cidade, mas nada do plano diretor foi respeitado e nada do plano diretor foi realizado. Nada. Nenhuma limitação e nenhuma liberação ligada ao plano diretor. Ou seja, o cidadão, o gestor público, ele tem que ter responsabilidade. Isso é fundamental. E é o que nós não estamos vendo hoje. Muito bem, doutora Helena, a pergunta da senhora, a terceira pergunta ao pré-candidato Júlio César. Júlio, foi falado muito aqui hoje sobre a educação. Realmente é o ponto que vai levar a um cidadão, tanto nessa ética, com relação a essa postura que você falou, ética política, ética profissional. E eu gostaria de saber o que o município pode oferecer para melhorar esse sistema educacional na nossa cidade, né? Você já colocou sobre a escola integral, algumas outras questões de salário de professor, mais alguma coisa relacionada a isso. Como eu acho que vai ser minha última oportunidade, eu vou aproveitar vai dar mais uma, fazer doutor. Mais uma, um questionamento que talvez você englobe e fale junto. Com relação à saúde, porque tudo influencia, né? Se nós não temos uma educação saudável, eficiente, nós também não vamos ter pessoas saudáveis, né? E a ética no meio disso aí bagunçando tudo. Como que o município poderia investir mais, melhorar a nossa saúde aqui na cidade? Pré-candidato Júlio César, você tem até 3 minutos. Helena, a questão, eu vou começar na área de saúde, que foi a última questão sua, eu prefiro começar nessa área, se você me permitir. A questão de saúde na nossa cidade, hoje nós transportamos, né, pessoas daqui para Belo Horizonte, para a região. A questão de saúde, tem o Hospital São José, na Rua Formiga, que é um pronto atendimento, tem funcionado até bem, mas ele já está dando mostras de que está saturado. Nós precisamos, na questão de saúde de Arcos, a questão de hemodiálise, fazer um centro de hemodiálise aqui em Arcos. Nós precisamos de uma UTI, um centro de tratamento intensivo. Até hoje nós não temos. Nós temos uma cidade, gente, de 40 mil habitantes. Hoje não adianta você ficar esperando vaga de UTI em Oliveira, não sei onde. Você sair para fora. Aqui em Arcos já passou da hora de ter um centro de tratamento intensivo. E investir pesadamente em saúde também. Nós temos que ter um centro de hemodiálise, um centro de terapia, de tratamento intensivo. Nós temos que investir, terminar pelo menos aquela obra que está no hospital, na Santa Casa de Arcos, que até hoje passou-se vários anos e não se terminou. O Hospital São José já está dando mostras que está ficando saturado. Nós temos que fazer essa questão de quimioterapia, radioterapia, trazer um centro para tratamento dessas pessoas com câncer aqui para Arcos. Nós precisamos de muita coisa, nós precisamos de um novo hospital. E hospital, saúde, demanda muito dinheiro. A gente tem que fazer uma coisa regional, um hospital regional aqui que seja numa área bolada, preparada, organizada para uma área que vai tratar das pessoas da região inteira. Não adianta a gente também ficar na questão de saúde limitada só a Arcos, certo? Eu acho que nós precisamos de um hospital novo. Equipar esses que estão aí e precisamos de um novo hospital. Arcos não pode ficar mais sem um centro de tratamento intensivo, sem um centro de hemodiálise.
e outras coisas que estão precisando na área de saúde. Questão de remédios, vira e mexe está tendo problema nessa questão de remédio. Nós tivemos sorte de ter uma FUMUSA, uma Fundação Municipal de Saúde, que foi criada nos anos 70. Está aí até hoje, está funcionando, mas nós precisamos reavaliar tudo isso. Gente, o próximo prefeito, seja quem for, ele tem que ter uma responsabilidade social na testa. Eu tenho responsabilidade social, vou fazer uma mudança nessa cidade. Porque para ficar fazendo pracinha, nós já estamos cheios, né? Tá difícil até de terminar, né? Mais uma pergunta, Luiz Marafelli, sua vez de perguntar ao pré-candidato Júlio César. A exemplo da doutora Helena, eu vou fazer duas em uma. Quando eu falei de prefeitura inchada, pré-candidato, eu estava me referindo ao enorme número de contratações. Então, o senhor não acha que já é hora de um concurso público? E, em segundo lugar, o senhor falou que a Câmara de Vereadores de Arcos é inoperante, não existe. O senhor também não acha que já é hora do fim da reeleição de vereadores, deputados e senadores? Tem até 3 perguntas. Três minutos, perdão. Repete a primeira, porque a questão do legislativo eu concordo com você e está fácil para a gente responder. Se você não acha que já é hora de terminar com um grande número de contratações e realização de concurso público? Com certeza. Eu acho que o próximo gestor tem que iniciar. No primeiro ano, o primeiro ano é crucial para quem entrar nessa prefeitura de Arcos, seja quem quer que seja. O primeiro ano é crucial. Concurso público, tem que abrir o concurso público, certo? Reorganizar todo o corpo da prefeitura. Tem que reorganizar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, que está numa situação que eu acho que final. É um doente terminal, a Secretaria de Obras, vamos pôr assim. Porque uma Secretaria de Obras daquele tamanho, para poder fazer pracinha e pintar meio-fio, me ajuda, né? E essa a outra pergunta qual foi, Luiz? O concurso público eu acho... Reeleição para vereadores. Concurso público eu acho que deveria ter-se todo ano aqui em Arcos. Nós temos que reorganizar com pessoas capacitadas a questão pública da nossa cidade. Não adianta ficar só com pessoas que já estão aí. Essas pessoas que já estão aí vão ser necessárias. Vamos dar curso para eles enfrentarem um concurso público e passar. Um concurso público também é chato, é difícil, às vezes é difícil passar em concurso público. E a gente tem que dar a estrutura para eles passarem também, para a gente poder reorganizar essa máquina. Essa máquina tem que funcionar, gente. É muita gente. Hoje nós estamos com 1.300 funcionários na prefeitura. É muita gente. E isso tem que funcionar. Se não tiver um gestor com responsabilidade, isso não funciona. Concurso público, eu sou a favor de concurso público. Sou a favor. Agora, temos que preparar essas pessoas que já estão nos cargos para poder passar nos concursos públicos. Porque elas já têm um know-how. E tem que melhorar esse know-how. Outra questão foi a reeleição de vereadores eu acho que tinha que ter acabado há 30 anos atrás. Tem que ter uma reciclagem. Você vê, nós estamos com vereadores aqui em Arcos que tem 20 anos, 5 mandatos que estão aí. Então, quando a pessoa passa a ficar 5 mandatos num cargo, passa a ter uns vícios que vai inerente ao próprio cargo, ou seja, ele acha que ele é vitalício. E nada, gente, é vitalício. Nada é vitalício. Muito bem, 13h07. Professor Dimas, chegou a sua vez, Dimas, de fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Aproveitar já o embalo, vamos então falar de um senhor chamado Eduardo Cunha, que nem o Papa consegue tirá-lo lá da cúpula federal, é só Deus. A gente sabe dos delitos que ele cometeu, de uma série de processos que ele está envolvido, mas o corporativismo é muito grande. Você acredita que o Eduardo Cunha cai? E outra coisa, Júlio César Ribeiro de Oliveira, você como cidadão,
Você acha que esse corporativismo e o cidadão sendo político, ele tem o foro privilegiado? Você acha que o foro privilegiado dele também tem que cair? Acho que o foro privilegiado tem que cair para todo mundo. Ninguém pode estar acima da lei, certo? Ninguém pode estar acima da lei. A questão do Eduardo Cunha, se eu acho que ele cai, a questão dele é o seguinte, ele já caiu, Dimas. Ele só não saiu. Agora, sair, eu acho que o Michel Temer está defendendo ele. O próprio partido, o Movimento Democrático Brasileiro, que hoje é o que está no comando do país, é o partido complicado. Eu não posso falar de partido, mas o Temer está protegendo o Eduardo Cunha e sair é diferente de cair. Ele já caiu. Ele precisa sair, porque ele ainda está intervindo em algumas questões aí do país. Mas cair, ele já caiu. E falta sair. Ele tem que sair. Da mesma forma que saiu a Dilma, ele tem que sair. A questão da Dilma, eu acho que foi até um pouco atabalhoada, porque hoje nós estamos esperando um processo no TSE que nós vamos esperar até quando? Para ser julgado. Todo mundo, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético, até do América, do Ipiranga, da associação, todo mundo está sabendo que o país viveu um tempo de corrupção eleitoral. Até hoje, o senhor Gilmar Mendes não se manifestou. Tem o processo lá, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas eleições, mas se sustenta isso ainda? Eu acho que esse pessoal tá lá assim para cumprir tabela, ficar ali e tal, enrolando o cidadão, enrolando o povo. Eu já tô tomando, eu vou te ser sincero, uma questão particular minha, eu tô tomando antipatia da Rede Globo. Porque todo dia tem um problema, e esses caras não caem. Nós estamos vivendo desde 2014 até agora a situação da Lava Jato que não teve fim e não vai ter. Esse pessoal não caiu, eles estão por aí. Tá todo mundo aí. Um com tornozeleiro, outro ali, outro cá. Mas continua do mesmo jeito. O país continua sangrando. Isso é muito sério. Isso tem que acabar. O país tem que criar um novo rumo. Tem que começar uma nova história. O passado vai ter que ficar para trás. Não adianta, não tem conserto. O que foi feito, foi feito. 13h11, para a gente encerrar aqui a última pergunta via WhatsApp. Ele é feito pela Marilene Sorage, da ONG Saarcos, e ela quer saber a opinião do pré-candidato a respeito de fiscalização em termos de queimadas, ou seja, se referiu à questão de falta de área verde nos loteamentos. De que maneira, na sua opinião, essa fiscalização poderia ser maior? É a pergunta aqui da Marilene Sorage. Eu acho que a questão da Secretaria do Meio Ambiente, a responsabilidade dela é muito grande. Talvez o pessoal que está lá, que estão lá trabalhando, eles não sabem o tamanho da responsabilidade deles, que é muito sério. Por exemplo, nós estamos vendo um loteamento onde o pessoal entra, tira todas as árvores. Eles pegam a aprovação de um loteamento, tira todas as árvores. Mas deixa as árvores lá, gente. Vamos começar, por exemplo, só em último caso se corta uma árvore. Vamos rearborizar a cidade. Está precisando de rearborizar a cidade novamente. A arborização dela foi em 1977 que começou. De lá para cá não se plantou árvore na nossa cidade. Teve, por exemplo, o Bosque das Aroeiras ali no Sion. Se a gente não luta, foi uma luta ferrenha com o professor Humberto Sorage, foi uma coisa de louco para a gente conseguir deixar aquela matinha que tem ali no bairro Sion. Hoje não tem preocupação de área verde, não. Esse pessoal não preocupa com a área verde, não. Então, a área verde é sério, gente. Tem que deixar a área verde nos loteamentos. Tem que aprovar loteamentos? Tem. Mas que deixe área verde, área de praças e coisa boa. Para fazer praça bonita, não é pracinha do tamanho de um lote, não. Praça tem que ser praça. A Praça Floriano Peixoto hoje já é pequena. É a praça central da cidade. Agora vai fazer praça do tamanho de lote? Isso tem que melhorar, isso tem que melhorar muito. Tem que ter uma nova visão na administração pública de Arcos. Eu acho que a atual administração está agonizando. É o fim de uma era que eu vou te contar. Está custando a terminar, viu? Está difícil.
Muito bem, agora são 13 horas e 13 minutos, nós vamos aqui um breve intervalo, patrocínio do Império Rural, agora é Rede do Campo, Avenida Magalhães Pinto, no centro da cidade, o telefone é o 3351-2220, o parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. Venha conversar conosco, estamos preparados para oferecer a melhor assistência técnica direto na lavoura. Império Rural agora é Rede Campo e a Mobilar Arcos oferecem eleições 2016 aqui pela Rádio Cidade. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. São 13 horas e 14 minutos, encerradas as mensagens via WhatsApp, mas quando eu falava, acabou de chegar uma, nós não vamos frustrar a nossa ouvinte Natália do Centro. Ela pergunta ao pré-candidato a sua opinião sobre obras, por exemplo, ela cita aqui de pavimentação, sobre paralelepípedo. Qual que é a opinião do pré-candidato sobre isso? Tem que ter até 3 minutos. Da Augusto Lara, a específica aqui, no caso específico, viu, pré-candidato, da Rua Augusto Lara. Até 3 minutos para a sua resposta. A Rua Augusto Lara, no momento, eles já começaram a asfaltá-la, né? Por cima do calçamento. Eu sou um pouco contra esse negócio de asfalto em cima de calçamento. Tadeu, sou muito ligada ao meio ambiente. Eu acho que o asfalto, a camada de impermeabilização, é um problema. Quando chove, causa enchente, a gente vê isso muito. Eu sou muito a favor do calçamento, apesar de que o calçamento hoje caiu de moda, né? Já não se usa mais calçamento. Hoje usa-se só asfalto. Mas eu sou a favor de um broquete, de um paviesse, de um calçamento. Eu sou radicalmente a favor disso. Eu acho que você diminui o impacto da água no solo, certo? Você distribui melhor, você não cria as tão faladas enchentes, porque não adianta você asfaltar uma rua e não ter nela uma galeria para acomodação da água na época das chuvas. E, como se diz, o problema disso vai vir no futuro. O problema com relação ao asfaltamento vem no futuro, porque cria-se muito buraco. O asfalto, quando dá o buraco, fica aquele problema, né? O buraco de asfalto é um problemão. Quebra o carro, aquela loucura. Mas eu ainda sou a favor do calçamento e da reestruturação, com construção de galerias, uma rede fluvial forte, boa, porque daqui a uns tempos nós vamos ver enchente muito séria aqui em Arcos, porque é cíclico, né? Às vezes nós tivemos um tempo, nos últimos 10 anos, de muito pouca chuva. Nós vamos ter, da agora em diante, uns 10 anos de muita chuva, e vem muita água aí. E isso pode se tornar um problema. Por exemplo, igual o Lajão, cobrir um rio. Eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Poderia ter feito uma praça de eventos num outro local. Basta pensar, gente. Nós precisamos pensar. Em vez de se fazer uma coisa sem licitação e fazendo a toque de caixa, pensa. Gasta 1-2 dias pensando, mas que a gente não pague a conta no futuro. 13 horas e 17 minutos. Doutora Helena, o tempo está esgotando, mas eu vou dar preferência para a senhora. A senhora fazer mais uma pergunta, porque a bancada vai estar aqui nas outras entrevistas. Eu vou dar preferência para a senhora. Por favor, mais uma pergunta. Mas eu gostaria de voltar. Que bom, será convidada sim. Teremos outras oportunidades. Júlio, é simples a pergunta. Nós falamos muito aqui com relação a essa questão de educação, saúde, tudo, melhoramento. E você falou muito a questão de leis, né? A criação de leis, novas leis e tal. E no meu conceito, nós temos leis perfeitas, né? Uma Constituição, leis ordinárias, extravagantes. Eu gostaria de saber o seguinte.
sem que o executivo interfira nos outros poderes, legislativo e judiciário. O executivo, você não acha que seria uma questão de nós termos leis perfeitas e o que falta é o cumprimento delas? O que o executivo pode fazer para que as leis realmente sejam cumpridas? Principalmente aqui, trazendo para a nossa realidade, a Arcos, a administração pública nossa aqui. Dar exemplo. O executivo tem que dar exemplo de que ele está sob o domínio das leis, respeitando as leis. Não adianta você, por exemplo, fazer... nós temos uma promotoria. Ela vai lá, faz a promotora faz um projeto, um termo de ajustamento de conduta, onde discutiu-se a criação de, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, um canil, uma situação para os animais, que não fique só à mercê das zoonoses. Então, você tem que assinar aquele termo de ajustamento de conduta. Você tem que, se a promotora trabalhou numa situação dessa, você tem que ajudá-la. Porque não é à toa que o Ministério Público ganhou esse poder que tem, não. O Ministério Público hoje está defendendo o cidadão, está investigando, virou um parceiro da polícia para a investigação. Acho que às vezes comete alguns excessos, certo? Mas a gente tem que caminhar, não adianta você, Helena, eu, Gilberto, Tadeu, achar que você vai ser, por exemplo, prefeito, você vai ser o executivo, que sozinho você vai fazer as coisas. Gente, a gente vai precisar de todo mundo, não adianta você achar que você sozinho é alguém, não é. Você tem que criar uma equipe, você tem que fazer e olha, você tem que trabalhar como gestor 24 horas por dia e sério. E aceitar o que está chegando. Porque a sociedade está em constante evolução. Isso é muito sério. As coisas estão mudando da noite para o dia. Hoje, de um dia para o outro, as coisas mudam. Muda a situação, você tem que administrar. E a gente está vivendo a era da informática, né? Da internet, a era do átomo, né? É muito interessante isso. E a gente não pode também ficar esperando leis, só leis, não. O Brasil já tem lei demais. Basta respeitar as leis. É muito simples, basta respeitar as leis. Porque a gente não precisa mais de lei, não. A gente precisa de pessoas com caráter para poder executar as leis e obedecer às leis. Por exemplo, eu costumo dizer, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, a Justiça, são instituições que foram criadas para dar segurança para a população. Elas não foram criadas para providenciar o medo, certo? E às vezes a gente vê o judiciário caminhar para impetrar um certo medo na sociedade. Não é medo que tem que ter, a gente tem que ter segurança com as instituições. E olha, se o Brasil não tomar providências sérias, nós vamos viver a sociedade do medo novamente. E a democracia, ela tem que ser respeitada, gente. Ela é um dos pilares da nossa sociedade. A liberdade, ela está sendo questionada. Nós precisamos de liberdade. Muito bem, pré-candidato, mas chegou mais uma pergunta ainda dentro do tempo e vamos aproveitar o restinho aqui para a gente brindar os ouvintes. Está vindo lá do bairro Santo Antônio, Geralda Rodrigues. Qual que é a opinião do pré-candidato a respeito da constante falta de água no município, na cidade? Geralda, eu queria até agradecer essa pergunta. Eu gostaria de agradecer essa pergunta, porque é maravilhosa essa pergunta. Nas últimas eleições, quando nós estávamos há uns 3 dias sem água no bairro Santo Antônio, que eu moro lá também, em 2014, eleição para deputado. Eu vi o atual prefeito e o atual vice-prefeito. Eu vi, assim, num dia que a gente estava carregando água para lá, carregando água para cá, buscando água naquele poço artesiano ali na Amacir Dias, eu vi eles fazerem uma carreata, porque o Jaiminho Martins ganhou a eleição aqui, foi o mais votado. Eu vi o prefeito e o vice-prefeito. Eu estava sem tomar banho, olhando eles da sacada do meu prédio. Falei, mas cara de pau, eles dando tchau para mim, certo? Batendo palma pro Jaiminho Martins, eu estava sem tomar banho porque não tinha água na minha casa. Aquilo para mim me machucou. Ou seja, esses caras não têm responsabilidade.
A pessoa tem que ter responsabilidade, gente. Faltar água, a água é inerente à vida. A água é a fonte da vida. Uma vez o Antônio Vitor, meu irmão mais velho, perguntou pra mim, o que é a água pra você, Júlio? Eu falei pra ele assim, perguntou numa reunião lá em casa. Ele virou e falou assim, a água é a H2O. Eu falei assim, não, a água não é a H2O. Essa é a fórmula científica da água, mas a água é a fonte da vida. E nós precisamos, eu vou ser sincero, o próximo gestor vai ter que fazer uma gestão de choque. Ou a Copasa investe seriamente em barragem de reserva de água, ou a gente vai ter que tirar a Copasa. Paulo Marques trouxe a Copasa. Nada impede de um próximo gestor tirar a Copasa de Arcos, não. Porque chega ali, final da seca, outubro, novembro, falta água na metade da cidade. E, gente, nós estamos vivendo o tempo de 1960 que foi feita aquela barragem. Não adianta com um poço artesiano aqui e ali achar que vai resolver o problema de água. O que resolve o problema de água é reserva de água. A Copasa não tem reserva de água aqui em Arcos. Nós vivemos momento. A água de hoje, a água de amanhã está sendo arrumada hoje. Se faltar, se nós tiver outra seca íngreme, vai faltar água para a cidade inteira. Isso é muito sério, não adianta. Tem que fazer investimentos sérios nessa questão de água. Água, gente, é uma área que, como se diz, precisa ser resolvida imediatamente. E a Copasa, você acha que ela está preocupada com se está faltando água aqui em Arcos? Ela está preocupada com resolver o problema em Belo Horizonte hoje. Ela já não tem aquela meta mais que ela tinha antigamente. 13 horas e 26 minutos, nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos caminhar já para as considerações finais. Eleições 2016, realização Rádio Cidade, Jornal CCO e apoio Jornal da Cidade. 2 jornais, 2 veículos, 3 veículos de comunicação, trazendo muitas informações na maior cobertura jornalística das eleições em Arcos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a reta final da entrevista com o pré-candidato a prefeito de Arcos, Júlio César Ribeiro de Oliveira. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Últimos dias. Forrozão de preços baixos na Mobilar Arcos. Berço minicama Carolina com rodízios padrão americano ofertaço. Teste 33,80. Rack com nichos e rodízios para TV 50 polegadas. Super oferta. Teste 29,90. Conjunto 3 e 2 lugares. Mais 2 puffs tecido suede ou corino. Oportunidade única. Apenas 10,75,90. Móveis de qualidade com garantia. Mais barato que na Mobilar Arcos é impossível. Mobilar Arcos. Barato todo dia. Mobilar Arcos. Aproveitem porque são os últimos dias. Mobilar Arcos e também tem o Império Rural. Sabe que o homem do campo trabalha de sol a sol, preparando e cultivando a terra. A cada plantação, por isso, precisa de um parceiro que ofereça toda a linha de insumos pelos melhores preços. Por isso, coloque-se à disposição do agricultor com uma variada linha de produtos que proporcionarão aos melhores um resultado fantástico. Venha conversar conosco. Estamos também preparados para oferecer a melhor assistência técnica direto na sua lavoura. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto e o telefone é o 3351-2220. O parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. 13 horas e 27 minutos, eu tenho apenas aqui 1 minuto e meio para dizer que no próximo domingo nós estaremos recebendo o pré-candidato Roberto Alves da Silva. Nós teremos mais 2 convidados, além da bancada, além do professor Dimas, do Luiz Marafelli e também do doutor Gilberto. Nós teremos também outros convidados que estarão aqui, a exemplo da doutora Helena, que veio a brilhantar o programa representando a Ordem dos Advogados da subseção de Arcos. E nós ficamos muito honrados com a presença dela. Agora nós vamos para as considerações finais, 3 minutos, que o pré-candidato Júlio César Ribeiro tem para dar a sua palavra final, pré-candidato. Porque a partir de agora
se consolidar a sua candidatura através da convenção, o senhor estará conosco em muitos programas da Rádio Cidade, inclusive nos debates entre os candidatos, e que a população aguarda com muita expectativa. Então, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Cidade e dizer o seguinte: nós vamos ter uma campanha, se a gente realmente chegar a ser candidato, nós vamos ter uma campanha muito rápida esse ano, vão ser 45 dias, e 45 dias para discutir os problemas da cidade é muito pouco tempo. Até os próprios problemas da sociedade em geral é muito pouco tempo, 45 dias, porque até arrumar a papelada, resolver, fazer convenção, é muita burocracia para a gente vencer. Mas eu quero te parabenizar, Tadeu, pelo empenho já de fazer entrevistas com os pré-candidatos, que eu acho muito válido isso, porque a gente já começa a discutir. Porque não adianta a gente, às vezes eu gosto de falar o que o Fernando Henrique falou. Ele falou assim: não adianta fazer política sem rasgar a seda, porque nós vamos ter que confrontar os candidatos, nós vamos ter que ser mais ásperos às vezes nas nossas discussões, ser mais categóricos, para poder a gente achar um caminho, porque a nossa cidade hoje, a nossa sociedade em geral, não digo a nossa cidade, tanto Minas Gerais como o Brasil, hoje a gente tá sem um norte. O Luiz fez a pergunta, eu até nem lembrei de responder para ele. Ele falou assim: quem seriam os 3 líderes hoje para o nosso país? Ô Luiz, eu ainda não vejo 3 líderes ainda para o Brasil. Eu vejo uma Marina Silva, eu vejo às vezes alguns outros candidatos aí, mas candidatos assim, pré-candidatos à presidência, que seja um líder no país. Eu não vejo essas pessoas ainda. E eu tô sentindo, por exemplo, aquela questão da liderança do Sérgio Moro, a República de Curitiba. É muito sério, eu tenho medo de uma divisão do país. Certo? A questão dos ideais da Inconfidência Mineira talvez seja um caminho para o nosso país, que seria a liberdade. Mas a gente tem que repensar esse país, nós ainda acreditamos nele. Eu ainda acredito no Brasil, mas assim, tem que mudar. A coisa tem que mudar de uma forma categórica. Nós temos que ter eleições imediatas. Se o país sangrar mais um ano,